Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Gostaria de já pedir para você deixar o seu like, pedir para você aí assistir uns 2, 3 vídeos. Se você gostar do conteúdo, se inscreva. Hoje nós vamos falar de um assunto triste, mas necessário. Nós vamos falar aí sobre a partida de Daniel Mastral. Se você não sabe muito ou só ouvia falar dele recentemente, eu quero falar a minha perspectiva e o meu ponto de vista em relação ao Mastral. Claro que eu não tenho como julgar o coração dele, intenção, né? Eu não sou Deus, mas a minha percepção. Eu tive o primeiro contato aí com a literatura do Mastral nos anos 2000, né? Eu não sou novinha, dá pra ver. E eu me lembro que era assim, não pode ler o livro dele, porque senão você vai ver demônio. Se você ler os livros dele, vai vir retaliação. Ai, porque se você deitar na cama, eu já vi um demônio na minha cama e essa coisa toda. E eu lembro que eu tinha medo de ler, morria de medo de ler. Aí quando eu comecei a fazer faculdade em 2007, por aí, 2000 e alguma coisa, um amigo meu, na época, falou assim: Renata, eu tô lendo um livro ainda da MSN, né? Quer ler? Eu falei: qual livro você tá lendo? Ah, O Filho do Fogo. Eu falei: não, eu tenho medo de ler isso aí. E ele falou: para, Renata, eu não vi nada demais. Não aconteceu nada comigo, eu não vi demônio, não vi nada, pode assistir. O que eu fiz? Pode ler, né? Ele me mandou em doc, em Word na época, e na época eu tava desempregada. Eu sei que eu li 800 páginas em coisa assim de 4 dias. Eu não conseguia parar de ler. O primeiro livro é meio monótono, o segundo é mais real. Mas assim, o livro é cabuloso. Vi demônio? Não. Aconteceu coisa ruim comigo? Não. Né? Deus até abriu porta de trabalho para mim. E eu vi aquilo, fiquei, nossa, faz sentido, né? Para quem não sabe, ele conta a história dele, que ele era um adolescente, meio rejeitado, meio revoltado, e manda uma carta lá para Church of Satan, né? Que é a igreja de Satã lá nos Estados Unidos, ele é admitido. Aí diz que um político muito famoso engravidou a sua mãe, provavelmente ele é filho desse político, isso é a história, né? E ok, né? Nossa, puxa, eu tenho até um lance afetivo com esse livro, porque a experiência de ler foi legal, né? Foi bem legal e parou aí. Quando começou a PAN, né, daquela gripe lá, eu fiquei em casa, né, eu tava grávida, parte eu tava tendo neném, né, tava trabalhando de home office e tal, e eu achei ele, por algum motivo o YouTube me recomendou, eu fiquei, meu Deus, é o Daniel Mastral, que legal, vamos ouvir. E eu tava seguindo muito o seu conteúdo. Aliás, esse período que a minha filha nasceu, que foi o período que estava tudo fechado, que estava todo mundo ficando em casa, eu acho que foi assim, foi um período de despertar espiritual mesmo, assim. Foi um período de despertar espiritual. Mas aí, porque ele é muito educado, ele é muito gentil, né? Educado, gentil, e eu pensava assim, nossa, parece um homem de Deus, né? Ele é educado, ele é gentil, ele não perde a paciência com as pessoas. A única coisa que eu ficava cismada, eu lembro que ele tem um conjunto de coisa. São 4 vídeos, que é o calendário secreto de 2023. Eu assisti os 4 vídeos, né? Eu amamentando minha filha e assistindo as coisas.
E ele tinha muito esse lance de numerologia, de cabalá. Aí eu já pensei, opa, eu não quero lidar com isso, né? E ele falava muita coisa do oculto, tal, até que um dia a própria palavra dele me fez acordar, que ele disse assim: as pessoas acham que tem que fazer ato profético, quebrar maldição, isso e aquilo e tal. O que Jesus fez com a mulher adúltera? Ele não pegou a mulher adúltera, impôs as mãos e falou: ó, agora rejeita todo o seu passado, confessa aí que você teve 5 homens e tal. Não. Ela se arrependeu e Jesus disse: vai, não peques mais. Nisso já virou uma chave na minha cabeça. Porque eu era aquelas que saíam ungindo tudo e vão fazer ato profético e tal. Aí eu fui pesquisar sobre isso na Bíblia e falei, o sangue de Jesus, ele é suficiente, né? Eu não vou pagar pelos pecados da minha avó. Se eu tomar a decisão de não seguir o caminho da minha avó, por exemplo, né? A gente sabe, existe sim esse negócio de maldição hereditária, mas a partir do momento que eu me encontro com Jesus, o sangue de Jesus, ele é suficiente. A questão da libertação acontecer progressivamente é por causa da obra do Espírito em nós, que a gente vai se libertando e se purificando. As amarras que ficam em nós é o pecado que habita dentro de nós. Né? Não tem nada mais poderoso que o sangue de Jesus. Você não precisa jogar sal, você não precisa sair marchando, entendeu? É o sangue de Jesus, o sangue foi vertido na cruz, então não tem nada mais poderoso que o sangue de Jesus. E eu mudei essa chavinha aí. Aí um dia ele foi falar sobre a questão de pessoas de homoafetividade e tal. Ele falou, eu vou provar na Bíblia. Aí eu assisti, falei, gente, mas pra mim, eu pensei, o versículo não tá falando isso que ele tá falando. Gente, eu sou muito crítica, eu sei. Pra pregação eu sou bem crítica. Eu falei, mas não é isso que tá escrito. E aí comecei a perceber outras coisas dele falando de árvore da vida e misturando cristais. Falei, bom, esse conteúdo não é pra mim, né? Mas nessa época, gente, eu fiquei obcecada por entender a nova ordem mundial, maçonaria, e os braços do satanismo, e os políticos que é satânico. Enfim, nossa, eu fiquei xarope aí nessa época. E fiquei com medo. Eu lembro que na época eu até pensei, meu Deus, por que o Senhor me deu uma filha bem nessa época? Porque para se esconder, eu e o meu marido é mais fácil do que com o neném. Ai, gente, ó. Eu tinha essas neuras, né? Deixei um pouco o conteúdo dele, mas eu seguia no Instagram. E eu comecei a achar as coisas sensacionalistas. Porque eu pensava assim, passou um ano, não aconteceu nada. Passou 2 anos, não aconteceu. Não, em 2023 vai ter uma nova PAN. Não aconteceu. Falei, e Deus, né, fazendo um processo aí na minha vida de desintoxicação. Graças a Deus, ano passado a gente começou a congregar numa igreja e a gente assistindo muitas ministrações do Reverendo Augusto Nicodemos, do Hernandes Dias Lopes, o Vitor Fontana também, que é um teólogo, e estudando a Bíblia, o que está escrito. Aí eu falei, gente, a gente às vezes mistifica muito as coisas, quando o reino de Deus, ele é simples. E aí eu entendi que assim, peraí, o que me importa é saber da nova ordem mundial, é saber quem está no poder.
Eu não tenho o poder de decidir quem vai ser o presidente. Eu voto, mas eu nem sei se o meu voto funciona. Eu entendi que Deus é Ele quem estabelece reis e é Ele que os faz cair. É Ele que permite que às vezes uma nação sofra e que uma nação prospere. Eu entendi que algumas dores vêm da parte de Deus. Eu entendi que nem todo sofrimento é o diabo me causando sofrimento. Né? Existem momentos na nossa vida que Deus permite, como Jó. O próprio Jesus passou pela cruz por amor a nós. Não foi o diabo que obrigou Jesus. Né? José do Egito, gente, o tanto que esse homem sofreu. E isso, nossa, para mim foi uma libertação, porque eu carregava doutrinas na minha mente de que tudo de ruim que acontecia era Satanás, era legalidade. Eu não estou falando que as nossas ações não têm consequência. O salário do pecado é a morte. Mas há momentos, há situações que a gente não fez nada. A gente não plantou aquilo. Mas Deus, em seu plano perfeito, tem um propósito no sofrimento. Não que Deus goste de nos ver sofrer, mas o Senhor nos aperfeiçoa e nos transforma em meio ao sofrimento. E isso, né, tem sido libertador. E aí, né, começamos a congregar numa igreja aí dessa linha. E aí eu deixei de seguir um astral, né? Aí esses dias de vez em quando eu dava uma olhadinha para ver o que ele estava falando, mas assim, eu já estava cansada de ficar ouvindo, e o Trump vai voltar, porque 4 mais 5 é 9. E aí você vai falar, ué, Renata, mas como assim você ignorando o ato profético e achando que tudo é tão simples assim? Meu querido irmão, você tem todo o direito de discordar de mim e nós não deixamos de ser irmãos em Cristo por causa disso, amém? Amém? Amém, né? A gente precisa ter maturidade de discordar sem desrespeitar. O fato é, no satanismo, no ocultismo, de fato existem rituais, existem fórmulas, existem ervas, existem momentos específicos para falar ou para invocar as entidades deles lá. Mas nós não somos desse povo, gente. Nós somos o povo de Deus. A Bíblia diz que o véu que separava nós de Deus foi rasgado quando Jesus morreu na cruz. Você, a gente não precisa entender, ficar procurando o diabo nas coisas. A gente não precisa ficar procurando ali mensagem subliminar. É óbvio que se você percebe que algo isso aqui é um símbolo satânico, eu já sei que isso não é para mim, eu não quero isso. Compra uma coisa, eu vou repreender. A Bíblia nos ensina a consagrar o alimento que nós comemos, porque nós não sabemos se foi consagrado a ídolos. Mas por meio da oração. A Bíblia, gente, no Novo Testamento não diz façam atos proféticos. Você não vai ver isso, especialmente no Novo Testamento. Era por meio da oração, da imposição de mãos. A unção realmente, né? Mas a Bíblia fala da unção para consagrar pessoas, né? Para consagrar pessoas e separá-las para o ministério. Quando eu soube da notícia que ele perdeu a vida, eu fiquei muito triste, né? Tá saindo uns podres dele aí, que eu não duvido. Porque, assim, eu não quero falar mal dele, gente, porque eu confesso que existe um certo afeto e um carinho, mesmo eu não o conhecendo pessoalmente. Ele era muito educado.
Mas, gente, toda vez que você mistura a verdade de Jesus com outra coisa, você contamina. E, de certa forma, eu acredito que ele afastou as pessoas de Deus. Graças a Deus, o Espírito Santo colocou pessoas no meu caminho e eu já tinha uma base bíblica, eu não caí na conversa dele, digamos assim, nos ensinos dele completamente. Mas, infelizmente, muita gente, eu acredito que, por não entender que o sangue de Jesus é suficiente, foi lá estudar o ocultismo, cabalá, ficar lá gastando tempo. Nossa, quem vai ser o próximo tal? E 4 mais 5 é 9, e todo número dá 9, não sei o que. E acaba se esquecendo disso. Bom, peço desculpa se esse vídeo não é o que você pensou que era, né? Eu sinto muito a morte dele, especialmente porque ele tem um bebezinho fofo. Ele era praticamente recém-casado. Eu acredito que foi ele, mas não posso afirmar, não estava lá. Porque ele já tinha tentado anteriormente e eu acho que uma pessoa nessa situação está muito atormentada. Depressão só quem tem ou teve sabe os picos que dá e, enfim, ele talvez não teve para onde correr, né, ou não correu para o lugar certo e infelizmente fez o que fez. Mas eu quero te encorajar a não idolatre personalidades, não idolatre influencers. Não tenha tudo como verdade. Estude a Bíblia. E então você pode ter aí suas conclusões. Tenha uma vida de oração, ore constantemente. Sabe? A gente às vezes fica tão impressionado, a gente quer ver anjo, a gente quer ver o sobrenatural, a gente quer ver as coisas andando e rodando e a gente não vê Deus, o milagre de Deus no nosso respirar, a gente não vê o milagre de Deus na gente andar, a gente não vê o milagre de Deus nos nossos filhos, a gente não vê que a vida é um milagre de Deus, né? Então, essa é a mensagem. Escreva o que você quiser com muito respeito. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe, gente.